Vamos lá. Hoje vamos falar sobre esses filósofos aqui, chamados de pré-socráticos, são considerados os primeiros filósofos da história da filosofia. E aí nós vamos, então, tratar desse assunto. Vamos lá. Os tópicos são esses aqui, vou comentar sobre os pré-socráticos, a escola jônica, que foi uma escola de filosofia dessa época, a escola italiana, a escola dos pluralistas e a escola, deixa eu ver aqui, Heráclito e Parmênides. Vou comentar também sobre Heráclito, Parmênides e sobre esses outros assuntos aqui, certo? Então, vamos lá. Primeiro, atenção para esse termo pré-socrático. Pré significa antes. Socrático é uma referência a Sócrates, um filósofo que surgiu aí na história da Grécia Antiga, por volta aí do século V. Então, esses filósofos que viveram antes de Sócrates ficaram conhecidos na história da filosofia como filósofos pré-socráticos. Então, é por essa razão que inventaram esse termo aqui, pré-socráticos, para se referir aos filósofos que viveram antes de Sócrates. Só um minuto, pessoal, deixa eu só ver aqui, está chegando mais gente aqui. Certo? Bom, mas, professor, todos viveram antes de Sócrates? Não. Teve um ou outro que foi contemporâneo de Sócrates, que é o caso de Demócrito. Demócrito foi contemporâneo de Sócrates, certo? Mas, assim, a maioria viveram antes. Por essa razão é chamado de pré. Uma outra explicação diz o seguinte, que além dessa razão, né, de todos, a maioria terem vivido antes de Sócrates, também a história de ser antes de Sócrates, pré-socrático, é porque esses filósofos foram os primeiros a inaugurar o que a gente chama de filosofia da physis, que já vamos falar sobre isso, filosofia da natureza, certo? Esse termo pré-socrático foi inventado já no século XVIII da nossa era por um filósofo, um historiador alemão chamado Eberhard. Então, ele criou esse termo pré-socrático quando ele começou a estudar sobre os primeiros pensadores da história da filosofia grega. Então, ele batizou, ele que criou esse termo, pré-socrático. Em momento algum, esses pensadores dessa época usaram esse termo, né? Porque muitos nem sequer ouviu falar de Sócrates, né? Porque Sócrates nasceu bem depois deles, entende? Então, é interessante perceber isso. Esse termo foi criado mais por uma questão didática, né? Mais por um recurso pedagógico. Você quer situar um grupo de pensadores, aí você cria um nome para dar para aquele grupo ali, que aí você já sabe quem são. Por exemplo, a história da filosofia antiga, ela é dividida em 4 períodos: pré-socráticos, socrático ou antropológico, período sistemático, que é a partir de Aristóteles, e o período helenístico, que é a partir das escolas helenísticas. Note que esses termos foram criados pelos historiadores da filosofia bem depois, só para situar os períodos. Então, o período pré-socrático é aquele período ali que compreende do século VII até o século V antes de Cristo, aproximadamente. Eu digo aproximadamente porque não tem como a gente precisar. Esse seria o primeiro período da filosofia, pré-socrático. O segundo período a gente chama de período antropológico ou socrático. Começa com Sócrates, por volta ali do século V, vai até o século IV, aproximadamente, certo? O terceiro período nós chamamos de aristotélico sistemático, que começa a partir de Aristóteles, que foi aluno de Platão. O quarto período a gente chama de período helenístico, que começa ali por volta do século III, século IV, antes de Cristo, e aí alguns dizem que durou até o século III, século IV, depois de Cristo, a sua influência, né? Então, esse seria o período helenístico, certo? Então, note que são 4 períodos. Estamos aqui falando do primeiro período pré-socrático. Então, vamos lá. Dificuldades para compreender o período pré-socrático ou os filósofos pré-socráticos. A dificuldade é que esses filósofos, infelizmente, as obras se perderam, os textos que eles escreveram na época, né? Então, tudo que restou foi apenas fragmentos. Esses fragmentos, eles foram citados por filósofos posteriores, filósofos que surgiram depois, né? Como é o caso do próprio Aristóteles, Simplício, entre outros, né? Diógenes de Sinope, Diógenes de Laércio, que já é um historiador romano aí do período do terceiro século depois de Cristo. Então, essa é a dificuldade, né? Tudo que restou foram apenas fragmentos. Como eram muitos filósofos desse período, eram muitos, né? Vocês vão ver já quem são, eram vários. Então, sobraram muitos fragmentos, né? Mas não a obra completa. Então, essa é a dificuldade da gente entender esses pensadores, né? Esses fragmentos foram compilados e organizados muito tempo depois, já no período aí do século XIX, por 2 filósofos alemães,
chamado Walter Krantz e Dios Krantz, né? Esses filósofos fizeram um trabalho de filologia. Filologia é o estudo de termos, de palavras, né? Fizeram uma compilação, eles fizeram uma investigação minuciosa sobre esses fragmentos, saíram catando fragmento aqui e ali. De que maneira? Eles saíram pegando esse fragmento? Não. Saíram estudando livros, né, textos da antiguidade, e onde havia uma citação de algum filósofo pré-socrático, eles anotavam e aí separaram por pensadores, né? Então, foi um trabalho bastante minucioso. Então, essas obras, ficou conhecida, essa obra, nesse trabalho de Walter Krantz e Dios Krantz, ficou conhecida como Dios Krantz. É um trabalho monumental sobre os pré-socráticos, né? Mas já é do período moderno, né? Eles fizeram uma compilação. Então, é graças a essas citações, a esses fragmentos, que a gente tem uma noção do que é que eles acreditavam, do que é que eles ensinavam. Mas, ainda assim, a gente está pisando em terreno aqui, terrenos, como é que a gente pode dizer, imprecisos, né? Porque já que você não tem um domínio da obra, você não tem acesso a toda a obra, fica difícil você chegar ao âmago dos ensinamentos desses filósofos. Mas isso não é motivo para a gente não falar sobre eles, né? E não estudá-los. Bom, como é que ficou conhecido esses fragmentos? Esses fragmentos ficaram conhecidos como doxografia. Doxografia e fragmentos. Aí a gente chama esse trabalho de trabalho doxográfico, né? Então vamos ver o que é uma doxografia e o que é um fragmento. A doxografia é quando uma pessoa qualquer, vamos pensar eu, você, ou Aristóteles, que era um filósofo já que veio depois dos pré-socráticos, faz uma citação de uma frase de um desses primeiros filósofos. Então, isso é uma doxografia. Então, no caso da doxografia aqui, é uma citação de um pensamento pré-socrático. No caso aqui, a gente está se referindo aos pré-socráticos. Mas você pode atribuir a doxografia a qualquer pensador do mundo antigo. Por exemplo, Aristóteles, que é um filósofo que surgiu já depois dos pré-socráticos, estudando sobre esses pensadores, fez a seguinte citação, que eu vou comentar agora. Abre aspas. Assim, Aristóteles está falando, né? Assim parece ter se exprimido Tales acerca da causa primeira, a água. Observe aqui que Aristóteles está citando Tales. Tales é um pré-socrático. Novamente, Aristóteles viveu por volta do terceiro século antes de Cristo. Os pré-socráticos viveram por volta do século VI antes de Cristo, ou seja, muito antes de Aristóteles, que conta de forma decrescente. Um exemplo, século VI, século V, século IV, século III, século II, século I, marco zero Cristo. Aí conta de forma crescente aí depois. O século I, século II, século III, a gente já está no século XXI. Então, antes de Cristo, conta de forma decrescente. Depois de Cristo, conta de forma crescente. Aristóteles, portanto, surgiu quase 3 séculos depois dos pré-socráticos. Foi um dos primeiros estudiosos dos pré-socráticos. Fez várias compilações e citações desses pensadores. E aqui nós temos uma frase de Aristóteles se referindo a um pré-socrático que foi Tales. Tales era um pré-socrático. E ele diz assim, abre aspas, assim parece ter se exprimido Tales acerca da causa primeira. Observe que é uma citação sobre Tales, então isso é uma doxografia. Ah, professor, mas qual é a diferença de doxografia para fragmento? Aí é que está. O fragmento já é uma citação literal de um pensador pré-socrático. Vamos ver aqui outro exemplo. O próprio Aristóteles, ele faz uma citação também literal. Veja aqui no livro da Metafísica, ele diz o seguinte, abre aspas, Parmênides afirma, abre aspas, antes de todos os deuses criou o amor. Então, resumindo, o fragmento é uma citação literal. É quando você pega as palavras de um pensador e diz, assim disse fulano de tal. Então, é a citação literal. Já a doxografia é quando você faz uma interpretação sobre aquele fragmento. No período chamado pré-socrático, surgiram 4 escolas de filosofia. Mas como foram essas escolas de filosofia que surgiram nesse período? Esse período aqui eu falei que era qual, pessoal? Século VII, século VI, até o século V a.C., certo? Então aí, entre o século VII e século V a.C. Nesse período surgiram 4 escolas de filosofia. Essas escolas não eram como hoje. Pensa em um prédio, uma escola, não era nesse sentido. Mas era escola de pensamento, certo? Uma delas foi a escola jônica,
a outra foi a escola italiana, e, além dessas duas, tem mais outras. Tem a escola pluralista, de Empédocles, e tem a escola atomista de Demócrito. 4 escolas. Vamos ver as características de cada uma delas. Mas, professor, como é que a gente sabe dessa história, de que havia essas escolas? Já nos estudos de Aristóteles, que viveu lá por volta do terceiro século antes de Cristo, no livro da Metafísica ele vai citar, por exemplo, a escola jônica e a escola italiana. Foi um dos primeiros a identificar que havia duas linhas de interpretação dentro desse período aqui, que a gente chama de pré-socrático. E depois um outro historiador, já do período no período romano, chamado Diógenes Laércio, que também vai citar essas duas escolas, a jônica e a italiana. Então, note que entre esses pré-socráticos aqui, entre o período, que a gente chama de pré-socrático, havia linhas de filosofia. A escola jônica é uma linha, a escola italiana é outra linha, a escola pluralista é outra, e a atomista também é outra. Mas todos são considerados pré-socráticos, porque a maioria deles viveram antes de Sócrates. Então, vamos para os detalhes agora de cada uma dessas escolas. Primeiro, o mapa aqui da Grécia Antiga, só para a gente ter uma noção do local que a gente está falando aqui. A gente está falando da Grécia Antiga. A Grécia Antiga, naquela época, compreendia a parte da Grécia peninsular, que é essa parte aqui, onde tem a cidade de Corinto, Micenas, Argos, Esparta, Olímpia, certo? Compreendia a chamada Grécia insular, que era essa ilha aqui, uma ilha enorme, a ilha de Creta, onde tem um famoso mito do Minotauro, né? Surgiu aqui na ilha de Creta. Bom, a Grécia continental, que é toda essa parte aqui verde, compreende Atenas, Tebas, Eretreia, Delfos, certo? E a Grécia oriental, que é essa parte amarela aqui. Vocês observem que essa parte amarela aqui era conhecida como Grécia Oriental, porque ela já ficava já para o lado do Oriente. Você atravessava todo o mar Egeu e já chegava aqui na parte do Oriente. Naquela época, essa parte pertencia à Grécia, hoje não mais. Tudo isso aqui pertence ao Oriente, e aqui, por exemplo, onde é a cidade de Éfeso, né, essa parte aqui, Mileto, Éfeso, tudo isso aqui está próximo da Turquia, a atual Turquia, certo? Mas naquela época pertencia à Grécia. Observem vocês o nome das cidades. Esparta foi conhecida, uma das principais cidades naquela época, Atenas, né? Todas elas eram cidades-estados. E a filosofia começou nessa cidadezinha aqui chamada Mileto, porque os 3 filósofos que vamos falar agora nasceram nessa cidade aqui, Mileto, e foi lá que começou a filosofia. Começou com Tales, nessa cidadezinha, que era um tipo de colônia da Grécia, certo? Não era uma cidade expressiva, não era igual, por exemplo, Atenas ou Esparta, entende? Olha a cidade de Éfeso, fica aqui. Deixa eu ver mais qual cidade famosa tem aqui. A cidade de Corinto está aqui. Quem é evangélico ou católico aí vai saber que tem as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, né? Carta aos Efésios. Efésios porque ele está se referindo à igreja que ele fundou nessa cidade chamada Éfeso. Foi nessa cidade aqui, que é uma cidade grega. Naquela época era uma cidade grega. Vocês devem saber que Paulo fez 3 viagens missionárias, né? E nessas viagens ele saiu fundando igrejas em toda essa região aqui da Grécia. Ele saiu viajando aqui por tudo que é essas ilhas aqui. Fundou uma igreja aqui chamada, que ficou conhecida como a Igreja de Éfeso, porque era na cidade de Éfeso. E aí daí quando ele escreve aquela carta aos Efésios, ele está escrevendo para os cristãos que foram convertidos aqui em Éfeso. Interessante isso. Corinto também. Primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios, são as 2 epístolas que Paulo escreve aos Coríntios. Coríntios são os moradores da cidade de Corinto, onde Paulo teve e fundou uma igreja. Entende? Por isso que é o nome, Carta aos Coríntios. Tudo cidade grega, né? Paulo chegou aqui bem depois, né? Então, resumindo, aqui é só para a gente ter uma noção do local que a gente está falando. A gente está falando da Grécia, né? Grécia Antiga. Vamos lá, então, falar da escola jônica. Primeiro, por que esse nome jônica? Jônica, pessoal, porque essa escola surgiu nessa cidade de Mileto. E a cidade de Mileto ficava nessa região aqui de faixa amarela, que também, além de ser conhecida como Grécia Oriental, além de ser conhecida também como Grécia Asiática, era chamada também de Jônica. Então, por isso que é chamado de escola jônica, porque ela surgiu em Mileto, na região da Jônia. Pense aqui a nossa região. Penedo está em qual região de Alagoas, pessoal? Como é que a gente chama essa região aqui onde fica Penedo?
Vamos lá, quem é que sabe aí? Essa região aqui perto do Rio São Francisco, a gente chama de região do quê? E aí, minha gente? Eu não sei, não. Vocês sabem, porque vocês não devem estar associando. Baixo São Francisco. Não é assim que a gente chama essa região? Região do Baixo São Francisco, que é a região já onde o Rio São Francisco vai se encontrar com o mar, que compreende Penedo, aquela outra cidadezinha lá do outro lado, lá de Sergipe, Neópolis, Santana, do São Francisco, aí vai Ilha das Flores, tem aquela outra cidade que me fugiu o nome agora lá do outro lado de Sergipe. Enfim, então região do Baixo São Francisco. Maribondo? Tem umas cidades ali perto que me... Brejão, né? Brejão, Brejo Grande. Enfim, Piaçaba-Sul, todas essas cidades que estão na região do Baixo São Francisco. Então é mais ou menos isso. Mileto ficava na região da Jônia, né? Então, por essa razão, essa escola ficou conhecida como Jônica. Quais são as características dessa escola? Eles tinham interesse pela physis. O que é physis? Physis é uma palavra grega que significa natureza. Eles tinham um interesse, portanto, pela natureza. Mas interesse pela natureza, como assim? Eles queriam entender como é que a natureza funciona, como foi que tudo isso surgiu, como foi que isso foi, né? Como é que isso passou a existir, como é que isso funciona. Por isso que são chamados de filósofos da natureza. Eles começaram a observar, prestar atenção, fazer cálculos, ver como é que as coisas funcionavam, e tudo isso por uma razão. Para esses pensadores da escola jônica, todas aquelas histórias mitológicas que os gregos contavam desde os antepassados não fazia mais sentido. Não serviam mais para explicar a origem de todas as coisas, muito menos a origem do mundo e o funcionamento da natureza. Vou dar um exemplo de como que os gregos explicavam esses fenômenos da natureza a partir dos mitos. Vocês já devem ter ouvido falar no mito de Faetonte. Faetonte era um jovem, filho de uma mortal, portanto de uma mulher, com um deus, o deus Hélio, que é o deus do sol, né, da mitologia grega. Vocês devem lembrar que na mitologia grega havia um deus para tudo, né? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E esses deuses gregos, eles eram antropomórficos, ou seja, semelhantes aos mortais. Antropo quer dizer semelhante aos homens, né? Antropo quer dizer, desculpa, homem, e mórfico, semelhante. Então, semelhante aos homens. Mas semelhantes não somente no aspecto físico, mas também na questão o perfil emocional, né? Os deuses eram vingativos, eles eram invejosos, eles traíam as esposas, era assim, muito parecido com os mortais. Então, esse deus Hélio teria então tido um caso com uma mortal, com ela teria tido esse filho chamado Fetonte. O menino, durante toda a vida, sempre desejou saber quem era seu pai, até que um dia, de tanto encher o saco da mãe, a mãe revelou: olha, teu pai é o deus Hélio, que é o deus Sol. O menino então ficou na dúvida, foi até o deus Hélio questionar, né? Queria uma prova de que ele de fato fosse seu pai. O deus Hélio então falou o seguinte: a única prova que eu posso te dar é que você pode pedir o que você quiser, que assim te darei. Quer dizer, realizarei teu desejo. Vejam bem, os gregos inventaram esse mito para explicar por que alguns lugares são mais desertos do que outros no mundo. Por isso que eu estou contando essa história, né? Só para mostrar que os gregos inventavam essas histórias, esses mitos, para explicar como é que o mundo era, né? E como que, o porquê que alguns lugares eram quentes, outros eram frios, por que chove muito em um lugar e em outro não. Tudo era explicado a partir dos mitos. E esse mito de Faetonte é para explicar por que existem alguns lugares na Terra, por que alguns lugares na Terra são desertos e outros não. Por que um lugar é mais quente que o outro. E aí Faetonte, então, falou para o Deus Sol, né? Ele viu uma carruagem de fogo e falou, olha, eu quero guiar essa carruagem de fogo, que era a carruagem que o Deus guiava pelo céu, né? Essa carruagem, ela era puxada por cavalos alados, que são aqueles cavalos, seres com asas, né? Cavalos que têm asas. São seres mitológicos, né? O Deus, então, ficou arrependido da promessa. Falou, não, peça outra coisa. Aí o menino, não, eu quero andar na carruagem. Aí o Deus, não, faça outro pedido, porque a carruagem vai ser muito perigosa para você. Por quê? Bom, o Deus estava preocupado do menino, né, fazer uma loucura com aquela carruagem, porque a carruagem era uma carruagem de fogo. E aí o Deus falou para ele, não, peça outra coisa. O menino então insistiu, não, eu quero andar na carruagem. Até o menino
O Deus viu que o menino não ia mudar de ideia, então falou o seguinte: olha, tá bom, você vai na carruagem, agora eu preciso te dar algumas orientações. Você tem que segurar bem as rédeas dos cavalos, não pode deixar essas rédeas soltarem, não pode soltar. Você não pode se aproximar da terra e você também não pode subir muito alto. Siga nessa rota, não mude de percurso e volte dentro do período. Aí o menino, ok, tá bom, vou fazer isso. Aí ele montou lá na charrete e saiu com aquela carruagem. Só que aí, quando começou a andar com aquilo no céu, o menino ficou apavorado, né? Porque ele estava numa altura assim que ele nunca tinha estado antes. Ele ficou com medo, começou a entrar em desespero. O que é que ele fez? Soltou as rédeas. Então os cavalos alados saíram desembrestados, né? Saíram doidos. Subia, descia. E na medida que descia, encostava na terra. E aí vocês podem imaginar o estrago, né? Começou a botar fogo na terra, né? Em alguns lugares da terra. Então saiu doido, assim, maluco pelos ares, descendo, encostando na terra. Até que a terra começou a gritar para Zeus, né? Pedir socorro a Zeus. A terra, na mitologia grega, é a deusa Gaia, né? Então a deusa Gaia gritou para Zeus: ora, Zeus, se queres me matar, tu mesmo por que tu mesmo não fazes isso? Por que tu mesmo não fazes isso? Manda um raio e acaba com esse sofrimento de vez, porque esse menino está destruindo a gente aos poucos. Ora ele desce e coloca fogo em algumas partes, a gente já não está mais, nós não estamos mais aguentando o tamanho do sofrimento. Zeus, então, ouvindo o clamor da terra, lançou um raio no menino e matou o menino. Diz então que o menino caiu na terra, enfim. O Deus Sol tomou conhecimento da história, do acontecido, ficou triste, e essa história os gregos usavam, os gregos na Grécia Antiga, claro que hoje em dia ninguém acredita nessas histórias, eles usavam essa história para explicar por que alguns lugares na Terra é mais seco que outros, né? Por que alguns lugares são mais desertos que outros. Ou seja, os lugares desertos é porque Faetonte passou com a carruagem de fogo. Torrou a terra de tal forma que nesses lugares não nasce nada, nenhuma planta. É o caso dos desertos, né? Os desertos mais famosos aí, o caso do deserto do Saara, né, que fica na África, o deserto também conhecido como Tenerê, que é outro tipo de deserto famoso, o deserto também lá, tem aqui na América do Sul, meu Deus, esqueci o nome daquele deserto, fica ali no Chile. Enfim, então os desertos, explicavam os gregos, foi por causa de Faetonte. Então, quer dizer, os pré-socráticos aprenderam essas histórias desde criança, porque essas histórias eram ensinadas para os jovens gregos, né, para as crianças. Então, esses filósofos, esses primeiros pensadores, eles sabiam dessas histórias todas. Só que eles começaram a duvidar, eles falaram, mas essas histórias não têm o menor sentido, não faz sentido isso. Quer dizer que a Terra é seca ou que um lugar é mais quente que outro, porque o Faetonte saiu aí com esse cavalo desembrestado com a carruagem de fogo, não faz sentido, né? Então, eles começaram a buscar uma explicação lógica na própria natureza. Então, é aí onde está o segredo dos pré-socráticos, ou melhor, a ideia central desses filósofos. Eles foram os primeiros pensadores a tentar dar uma explicação racional para os fenômenos da natureza, rejeitando esses mitos, essas histórias absurdas, do tipo essa aí que eu acabei de contar de Faetonte. Essa do Faetonte é só uma, mas tem outras. Tem outras histórias assim mirabolantes, né? Então, esses filósofos começaram a prestar atenção na natureza e tentar dar uma explicação racional, né? Por exemplo, terremoto. O que é que tem terremoto? Os gregos explicavam, né? Cada um dava uma explicação mitológica, né? Por que a Terra treme? Esses pensadores começaram a explicar de forma racional. Tanto é que hoje a gente sabe, a Terra treme não é porque Deus quer castigar ninguém. Deus não vai castigar ninguém com isso. A Terra treme porque existem as placas tectônicas que, com o tempo, elas podem movimentar-se. E aí, a partir desse movimento, causa o tremor de terra. Isso que a gente chama de terremoto, que são ondas, né, são efeitos das ondas que são provocadas pela movimentação dessas placas que estão, né, no solo. Não é nenhuma divindade. Então, quem inaugurou essas explicações racionais assim para os fenômenos da natureza foram os filósofos da escola jônica e os demais. Entende a importância dos pré-socráticos? Os pré-socráticos foram os primeiros a romper com os mitos, a dizer, não, basta,
Não faz mais sentido esses mitos. Vamos buscar uma explicação racional para isso. Ah, professor, mas eles negavam os deuses? Não, eles não negavam os deuses. Isso é interessante destacar. Mas eles já não mais acreditavam ou não viam mais sentido naquelas explicações, né? Bom, vamos lá. Por essa razão, esses pensadores, eles tinham interesses pela natureza, ou seja, pelas teorias sobre a natureza. Quem eram esses pensadores, professor? Da escola jônica. Tales de Mileto, ele nasceu em Mileto, por isso é chamado Tales de Mileto. Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. Todos esses aqui eram da cidade de Mileto. Por isso, esses três, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, são chamados de milesianos, porque nasceram em Mileto. Se fossem Penedo, seriam chamados de penedenses. Mileto fica na região da Jônia, por isso que a gente chama essa escola aqui também de escola jônica. São pensadores da Jônia, certo? Bom, qual foi a teoria deles? Tales queria descobrir como foi que o mundo surgiu, como que a natureza surgiu, como é que as coisas passaram a existir. Ele, investigando a natureza, chegou à seguinte conclusão, que não é uma conclusão perfeita, mas foi uma tentativa. É isso que é importante destacar. Foi uma tentativa de dar uma explicação racional para as coisas, não mais inventando essas histórias mitológicas. Tales chegou à seguinte conclusão: tudo passou a existir a partir da água. A água é o elemento primeiro, ou elemento primordial, ou que os gregos chamavam de arqué. Todas as coisas vieram da água. Mas como foi que ele chegou a essa conclusão? Observando a natureza. Ele percebeu que onde há água, há vida. Onde não há água, não há vida. Ele observou que o corpo humano, depois que o ser humano, quando morre, o corpo seca. Ele deduziu, ora, se seca, então o que dá a vida é a água. Ele observou também que, lá no Egito, né, quando ele andou lá pelaquela região do norte da África, ele observou que os egípcios usavam aquela região úmida próximo do rio Nilo, que é o rio famoso lá no Egito, né? Eles usavam aquela região úmida ali, à margem do rio, para plantar arroz, né? Enfim, para fazer roças. Aí Tales observou, a roça precisa de água, precisa do úmido. Ou seja, é a umidez, a água que gera a vida. Então, por essa razão, ele chegou a essa conclusão. Todas as coisas que existem, tudo que aí está, veio da água. A água é o elemento primordial. Tudo contém água. A água é o elemento primeiro. Entende? Aí você pode dizer, mas essa teoria dele não faz o menor sentido. Que besteira. Observe que o que é importante destacar é que, pela primeira vez, um pensador ousou dar uma explicação racional para os fenômenos da natureza, sem precisar criar uma outra história mirabolante, mitológica, para explicar a origem das coisas. Por isso que eles ficaram conhecidos como os primeiros pensadores, os criadores da filosofia, né? O caso de Tales, ele é conhecido como o pai da filosofia, aquele que inventou a filosofia. Tales era matemático. Dizem que Tales certa vez fez um cálculo e conseguiu prever um eclipse através do cálculo matemático. Naquela época, era muito comum os adivinhos fazerem previsões sobre o próximo eclipse, mas eles faziam essas previsões baseado em achismos, baseado em mitos e não em cálculos. Então essa é a diferença dos pensadores filósofos, né, chamados pré-socráticos, para os demais, né, pensadores da época. No lugar de explicar as coisas com mitologias, eles passaram a explicar as coisas de forma racional, pelo menos tentando dar uma explicação racional. Então, para Tales, tudo veio da água. Anaximandro, que foi aluno de Tales, já apresentou um outro elemento. Ele dizia, não, todas as coisas vêm do áperon. O que é áperon? Áperon é uma palavra grega que quer dizer o ilimitado. Bom, como os textos de Anaximandro desapareceram, só restaram fragmentos, a gente não tem assim como precisar direito o que era esse ápero, mas tudo indica que é algo abstrato. Tudo que a gente sabe é que ápero significa o ilimitado. Aí fica aquela questão, seria uma divindade, seria uma força, seria uma energia? Não sabemos. Tudo, segundo Anaximandro, veio do ápero. Portanto, Anaximandro aqui, dos três, é o único que tem assim uma ideia meio que abstrata, certo? Anaxímenes
já disse que não, que tudo veio da água, ou da água não, desculpa, do ar, Anaximenes. Como é que ele chegou a essa conclusão? Ele observou o seguinte: o ser humano consegue viver um pouco, quer dizer, consegue viver um tempo sem água e sem comida, mas sem ar é impossível. Ele não vive sem ar, é impossível. Portanto, o ar é o fôlego da vida. O ar é que deu origem a todas as coisas. Anaximenes. Bom, um outro filósofo dessa escola jônica era um sujeito chamado Xenófanes. Ele era da cidade de Cólofon, que também ficava na região da Jônia, por isso que é chamado também de jônico, né? Ele defendia a ideia de que a Terra é o princípio originador, ou seja, todas as coisas passaram a existir a partir não da água, não do ar e não do ápero, mas sim da Terra. Tudo veio da Terra, tudo tem terra. O corpo humano, quando dissolve, vira pó, vira terra. Então, o Xenófanes concluiu que tudo vem da Terra, tudo precisa da Terra. E também ele deu uma contribuição interessante sobre quem eram os deuses. Ele foi um dos primeiros a questionar a ideia antropomórfica dos deuses. O que é antropomorfismo? É a ideia de que os deuses são semelhantes aos mortais. Xenófanes foi um dos primeiros a questionar e a duvidar dessa interpretação. E dizer, não, esses deuses aí não são parecidos com os mortais. Alguma coisa está errada aí, não tem nada a ver. Né? Vocês estão interpretando os deuses de forma equivocada. E ele também foi um dos primeiros a defender a existência apenas de um único Deus, coisa que até então era incomum na Grécia Antiga. Os gregos antigos acreditavam em várias divindades, em muitas divindades. E esse Xenófanes foi um dos primeiros a defender a existência de um único Deus, certo? Heráclito de Éfeso é outro filósofo dessa escola chamada jônica. Ele é de Éfeso, portanto, Éfeso fica na região da Jônia, por isso que ele está nesse grupo aqui, escola jônica. Heráclito defendia o seguinte, que tudo veio do fogo. Tudo veio do fogo, certo? Então, o fogo é o elemento primeiro, é o elemento primordial. O arqué, né? De onde todas as coisas passaram, todas as coisas foram engendradas. Engendradas é tipo saíram, né? Saíram. Então, pessoal, note aqui que cada um apresentou uma teoria, certo? É isso que é importante perceber. Cada um apresentou um elemento primordial. Então, aqui nós temos a escola jônica. Pessoal, sobre a escola jônica, dúvida? Dúvida sobre a escola jônica, pessoal? Não, professor. Quem são os filósofos da escola jônica? Citei agora. Quem são eles? Professor, Oi? na escola, o estudo é somente voltado para a natureza, somente, sem exceção de outro assunto. Não, não. Eles vão falar de outros assuntos. Agora, a principal característica, no caso aí dos jônicos, é a questão da investigação da natureza. Esse é o ponto principal dessas escolas, certo? Mas eles também trataram de outros assuntos. Mas, digamos assim, o assunto de maior interesse era a natureza. Por isso eles são chamados também de cosmólogos. Cosmólogo vem da ideia de cosmologia, o estudo sobre a origem do mundo a partir de uma explicação racional. Cosmos significa universo, logia, estudo. Então é o estudo racional do mundo, né? Eles são chamados também de cosmólogos, de fisiólogos, quer dizer, fisiólogos physis, né, uma referência à natureza, e logos, a palavra racional. Então, fisiólogo quer dizer estudiosos da física, né? Então, repetindo, os filósofos da escola jônica são Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Heráclito de Éfeso e o outro, e agora também bateu branco, é Xenófanes, não, Aristófanes, cadê? Xenófanes, desculpa, Xenófanes. Então, esses são os principais filósofos da escola jônica. Resumindo, qual era o interesse deles? O principal interesse, descobrir qual era o elemento primordial, ou seja, o que os gregos chamavam de arqué, primeira substância, elemento primordial, como você queira chamar. Arqué, primeira substância, elemento primordial é a mesma coisa. De onde surgiram todas as coisas, de onde as coisas foram engendradas. Cada um apresentou um elemento. Tales disse que era a água, Anaximenes disse que era
o ar. Anaximandro disse que era o ápero. Heráclito disse que era o fogo. E o outro, Xenófanes, disse que era a terra. A outra escola ficou conhecida como escola italiana. Por que, professor? É chamada de italiana. A Itália já existia naquela época? Não. Aí a gente vai voltar para o mapa, para a gente entender por que era escola italiana. Vejam bem. Essa escola italiana, ela ficava nessa região aqui. Tá vendo aqui? Aqui é uma parte do mapa do que hoje é a Itália. Naquela época, essa parte aqui pertencia à Grécia. Então, tinha algumas cidades aqui, de onde surgiram os primeiros filósofos da escola italiana, né? Como esses filósofos da escola italiana eram dessa região aqui, ficaram conhecidas como escola italiana. Essa península aqui a gente chama de Península Italiana. Aí depois surgiu o que hoje a gente chama de Itália, né? Então é por essa razão, escola italiana, porque eram dessa região aqui. Esse mapa aqui não está completo, não. Aqui era para ter o nome das cidades, né? Que é o caso da cidade de Samos, que era para estar aqui. A escola de Abdera, deixa eu ver, não. A de Samos era para estar aqui. Então vamos lá, voltando. Qual é a característica da escola italiana? Atenção para essa escola. São considerados pré-socráticos, que a maioria viveram antes de Sócrates, mas tem um detalhe curioso nessa escola que vai diferenciar essa escola da escola jônica, que é o interesse por questões abstratas, mais abstratas. Eles vão falar sobre a origem das coisas a partir de questões abstratas. Por exemplo, Pitágoras, que era de Samos, da cidade de Samos, ele vai dizer que tudo é constituído a partir dos números. O que são números? Números, são coisas abstratas. Você toca no número, você pega no número? Não, o número é uma ideia abstrata. A gente fala de números como se fosse coisa concreta, mas na verdade os números não são concretos. Os números são apenas conceitos abstratos. E aí esse Pitágoras, ele disse o seguinte, que tudo é constituído de número. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque tudo é mensurado, tudo pode ser medido. Observe aí os objetos da sua casa, a mesa da sua casa, você pode medir, a cadeira você pode medir. Ou seja, medição tem a ver com números, certo? Portanto, tudo é quantificado, tudo é número. Por isso que ele fez essa conclusão. Ora, tudo é número, tudo veio dos números. Só que número é uma questão abstrata. Então, a principal característica dessa escola era uma explicação sobre a origem das coisas a partir de ideias abstratas. Então, essa escola italiana vai se diferenciar da jônica por essa razão, mas todas são escolas pré-socráticas, certo? Bom, então vamos lá. Havia um interesse por uma visão de mundo mais abstrata, menos voltada para uma explicação naturalista da realidade, que foi o caso dos jônicos. Os jônicos apresentaram elementos materiais. A água é um elemento material. Você toca na água, você sente a água, se ela está quente, se ela está fria. Não é um elemento concreto? A terra é a mesma coisa, é um elemento concreto. Você toca na terra. O ar, você sente o ar. É um elemento concreto. Dos jônicos, o único que até hoje eu tenho até uma dúvida, não é que uma dúvida, porque nos manuais você vai dizer, você vai encontrar lá claramente que o Anaximandro é jônico, é da escola jônica, né? Porque nasceu ali na Jônica. Mas, assim, a ideia de Anaximandro, que é aquele lá que vai falar do ápero, se encaixa mais nessas questões abstratas da escola italiana do que na escola jônica. Mas isso não vem ao caso agora. Porque o Anaximandro, ele é da escola jônica, mas ele vai dizer que tudo veio do ápero. O ápero quer dizer o ilimitado. Não é um elemento concreto, não é um elemento material, como os demais filósofos daquela escola, né, pregavam, ensinavam. Então, observe aqui. Bom, menos voltada para uma explicação naturalista da realidade, prenunciando, em certo sentido, o surgimento da lógica e da metafísica, sobretudo no que diz respeito aos eleatas. Eleatas são os filósofos da cidade de Eleia. Eleia fica naquela região ali da Península Itálica, né? Por isso são chamados de escola italiana também. Bom, a lógica é um estudo que vai trabalhar com questões de raciocínios, né? E a metafísica é uma área da filosofia que vai investigar a essência das coisas. Por exemplo, esse objeto aqui é um celular. O que é que faz esse objeto ser um celular e não outra coisa?
O que faz dele ser um celular é a sua função. É um objeto que serve para facilitar a comunicação. Por exemplo, eu mandei o link para vocês do Meet pelo celular. Então, se você retira essa característica essencial desse objeto, ele perde o sentido. Ninguém guarda um celular velho em casa que não serve mais para nada, que está quebrado. Então, a essência é aquilo que faz o objeto ser aquilo que ele é e não outra coisa. Então, o estudo da metafísica vai falar sobre isso, que todas as coisas que existem têm uma essência. Além da essência, que é aquilo que faz o objeto ser o que ele é e não outra coisa, existem as características acidentais. O que são essas características acidentais? São aquelas características que pertencem ao objeto, mas que se você retirar do objeto, ele continuará sendo ele mesmo, ou seja, não vai afetar em nada a sua essência. Exemplo, a cor. Esse objeto poderia ser azul, vermelho, amarelo, preto, ou branco, sei lá, qualquer outra cor. Então, a cor é um exemplo de característica acidental. O tamanho, esse celular poderia ser maior, menor, não deixaria de ser celular por causa do tamanho. Entende? Então, as características acidentais são aquelas características que tem no objeto, mas que se você mudar, retirar, o objeto continuará sendo ele mesmo. Isso aí são as características acidentais. As características essenciais são aquelas que, se você tirar do objeto, o objeto perde o sentido, deixa de ser ele, né? Mas aí, essa discussão metafísica vai dizer o seguinte, que o que é essencial, uma vez que é essencial, nunca é retirado, né? Porque a essência é a identidade do objeto, certo? Essa discussão a gente vai ver melhor no segundo ano, sobre metafísica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a escola italiana, ela tinha essa característica mais abstrata. É nesse ponto que eu quero chegar. Quem eram os filósofos dessa escola? Pitágoras, Alquimeon, Filolau. Filolau era de Crotona, Alquimeon também era de Crotona, e Pitágoras era de Samos. Além desses filósofos, tinha Parmênides, que era da cidade de Eleia, e seu discípulo chamado Zenão, e o outro chamado Melisso. Esses são os filósofos dessas escolas, certo? Todos eles eram abstratos. Pessoal, dúvidas sobre a escola italiana? Dúvidas sobre a escola italiana? Não. Se não, então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui. Tem ainda a escola pluralista e a escola atomista, que eu não comentei. Vou deixar para comentar na semana que vem. Então, um bom dia para todos. Vou disponibilizar o vídeo, a gravação depois, para aqueles que quiserem revisar ou para aqueles alunos que não participaram aqui do encontro. Tá certo? Então, bom dia para todos.